Prometo solenemente, juro que depois do fim da informação política, mostrar um pot-pourri de burros paranoicos de língua russa vai ser muito interessante e engraçado. Eu prometo 2 dias, sim, 2 dias. Já não cessam as conversas sobre a entrega do prêmio Nobel, nem mesmo do prêmio, mas da medalha, e não do prêmio ao Trump, como ele ousou aceitar, dizem os que odeiam o presidente americano. O Irã, sobre o qual também vamos falar mais tarde, publica em seu canal estatal de televisão provas de que foram eles que planejaram o atentado contra Trump no campo de golfe na Flórida e que da próxima vez, como disseram, vão terminar o que começaram. Boris Akunin desabafou nem com um artigo, mas com um grito da alma e provou que ele tem esse grito. Dmitry Bykov, se escondendo dos fãs, se despiu no banho feminino e se misturou com as frequentadoras. Shenderovich se sujou durante o sono, tentando falar mal do presidente Trump. Putin ficou lá à espreita. Só eles lá bebem champanhe todo dia, porque Trump faz tanto pelo Putin que para Putin basta só uma xícara de café e champanhe. É verdade. Agora Putin só está sentado. E como um jogador de cassino que está com sorte, ele simplesmente não se mexe e espera que tudo continue dando certo sozinho, ele não precisa fazer nada, Trump faz tudo por ele. O sueco fez sujeira. É isso. Na verdade, todos já estão acostumados com isso há tempos. Bem, Trump, ele é um poodle, é claramente um agente. Um minutinho, Trump é agente de quem? Bom, claro. De quem? De quem? Do Kremlin. Trump não é apenas um amigo, mas um agente do Kremlin. Bem, claro, sem dúvida, bem. O desenvolvimento dele começou ainda, vou te dizer agora, desde a viagem dele a Moscou. Os maldizentes são Girnov, Kasparov e muitos outros disseram alguma coisa, mas há muito tempo, já faz tempo que ninguém presta atenção neles. Ai, como nós ficamos envergonhados. Agora está muito na moda, no meio da esquerda, contar uns aos outros como ficaram envergonhados pela América, porque o presidente dos Estados Unidos, Trump, recebeu da laureada com o Nobel, Maria A., machada sua medalha do Prêmio Nobel da Paz. Bem, eles simplesmente ficam sufocados de vergonha, mas porque eu e outros cidadãos dos Estados Unidos da América deveríamos sentir vergonha. Como escreveu, por exemplo, o nosso querido escritor russo-georgiano que vive em Londres, Boris Akunin, também conhecido como Grigori Chalvovich Shkartishvili, aqui estão as palavras dele. Isso veio do georgiano, claro, então, Davne Vrebili. Acho que é assim que soa, claro. Então, ele está, Davne Vrebili, estava olhando uma foto do Trump com uma medalha de outra pessoa. Você conseguiria imaginar isso? Alguma vez o Trump já teve a medalha de outra pessoa em suas mãos? Um pesadelo, e então fiquei pensando, B. Akunin nos contou, sobre o que pensava. Atônito diante da foto do Trump. Então, é sobre isso, afinal? Como os americanos devem estar envergonhados por seu presidente, por suas ações ridículas? O que significa ridículas? De acordo com o dicionário enciclopédico, são ações desprovidas de bom senso. Então, o que seriam LEP? LEP significa bonitas, boas. Então, Grigori Chalvovich acha que Trump segurando uma medalha que não é dele é algo desprovido de bom senso e que deveríamos sentir vergonha por ele, pelo Trump. Em seguida, B. Akunin Tkartashvili desenvolve a ideia de que a vergonha nessa situação não recai sobre Trump pessoalmente, pois Akunin não espera nada diferente dele. Como ele nos informou, não é que Trump seja um canalha desprezível, mas sim que essa vergonha recai sobre todo o país
e sobre a sociedade que permitiu que tal líder chegasse ao poder. Ou seja, também diz respeito a nós e ao nosso quintal, pois permitimos que a pedra fosse colocada ali. Sim, pessoalmente estava e continuo encantado. Para ninguém? Então, a principal mensagem é que quem deveria sentir vergonha são os americanos. A principal mensagem de Akunin, sim, é sobre o presidente deles segurando a medalha de outra pessoa. Então vamos analisar isso. Maria Mochada recebeu uma medalha pela luta pela paz e ela realmente ficou envergonhada. Mas ao mesmo tempo não foi muito confortável. Na opinião dela, ela não fez nem um décimo do que Donald J. Trump fez pela paz. E ela entendia que recebeu esse prêmio do comitê, sim, para não entregá-lo ao Trump. Ou seja, ela foi usada, o que a torna uma cúmplice involuntária, mas ainda assim cúmplice dessa operação, que é, em geral, das mais vis. O que ela fez, afinal, pelo que, ainda assim, mereceu esse prêmio pela sua longa e consistente luta pela democracia na Venezuela? Bem, como o comitê nos explicou, está tudo certo, tudo correto, claro, sim, mas vamos olhar para o Trump. Ele é um idiota, sempre motivo de vergonha, nunca esperamos nada diferente, só que ele nos envergonhe mais uma vez. Mas o que foi que ele fez pelo qual Machada? Mas mais ninguém no mundo acha que ele merece mais esse prêmio? Sim, o fim das ações militares, não todas as últimas no Oriente Médio, mas parte delas, e a organização dos acordos de Abraão entre inimigos mortais. Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Bem, claro, o Akunin georgiano não gostou do fim das ações militares entre a Ásia, a Índia e o Paquistão. Ok, isso é insignificante, não há motivo para dar nenhum prêmio, especialmente o da paz. O Tratado de Paz entre Armênia e Azerbaijão é uma solução temporária e talvez não definitiva para um conflito de 300 anos. Agora lá ninguém está atirando, ninguém está matando ninguém. Então esse conflito, por assim dizer, terminou até o momento de hoje. O que não agrada a B. Akunin, ele não gosta disso, é só isso, né? O tratado de paz entre, digamos, Camboja e a própria Tailândia, né? O fim de um conflito de 30 anos até isso, por algum motivo, Akunin não gosta, ele simplesmente não curte isso. Que continuassem se matando por lá. Acordo de paz entre Congo e Ruanda após 30 anos de luta. No conflito morreram 6 milhões de pessoas, mas entre elas não havia ucranianos, nem russos, nem georgianos, não havia ninguém desses povos. Sobre quem faz sentido conversar, afinal, certo? Sim, se não fosse pelo Trump, pensa o escritor B, Akunin teriam matado mais 6 milhões e talvez até que seria bom. Não sei, na minha opinião não é bom. Na minha opinião é muito ruim quando matam pessoas. Então, o prêmio, se não forem 7 de imediato, eu contei 7 prêmios. Aqui deveria ter sido concedido ao Donald J. Trump, mas não foi concedido, enquanto outro presidente dos Estados Unidos da América, chamado Barack H., recebeu. Obama. Foi concedido a ele pela sua visão, a visão de um mundo sem armas nucleares. Meu neto de 5 anos me contou alguma coisa e disse a mesma coisa. Mais ou menos, Akunin gostou disso. Não é vergonhoso, o prêmio não é por mérito, mas por ter falado ao vento. Disseram isso a ele. E de repente o prêmio Nobel, antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa. Mas provavelmente foi pela cor da pele, por causa da cor da pele, ele recebeu aquele prêmio Nobel logo depois de ganhar o Nobel. Zamir Obama intensificou as ações militares no Afeganistão, depois começou a bombardear o Paquistão e então, em 2011, atacou a Líbia, trocando o regime socialista por um islamo-fascista lá.
Depois, o laureado com o Nobel da Paz, Obama, atacou o Iraque, a Síria. Claro, outro Nobel foi para o líder da Organização para a Libertação da Palestina, ou seja, de um grupo terrorista. O líder era conhecido por suas atrocidades pessoais, tanto contra judeus quanto contra líderes rivais de grupos árabes. Arafat planejava atentados e sequestros de aviões, habilidades que aprendeu na Universidade Lumumba e na base Vistrel, ambas em Moscou. E até recebeu, antes mesmo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o apelido de pai do terrorismo moderno. Essas pessoas não têm vergonha de dar prêmios da paz, acredita B. Akunin. Maria Machado não podia e não pode premiar Trump com o Nobel, mas ela tem todo o direito de dizer que Trump mereceu esse prêmio da paz muito mais do que qualquer outra pessoa, inclusive ela mesma. Transmissão ao vivo do Manhã com notícias rápidas. Maria Karina Machado, líder da oposição venezuelana, deu a Donald Trump uma medalha do Nobel da Paz e relatou isso após se encontrar com ele na Casa Branca. Eu entreguei ao presidente dos Estados Unidos a medalha do Prêmio Nobel da Paz e disse a ele o seguinte: ouça. Há 200 anos, o general Lafayette presenteou Simão Bolívar com uma medalha com a imagem de George Washington. O general Lafayette a deu como símbolo da fraternidade entre os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos e o povo da Venezuela em sua luta pela liberdade contra a tirania. Após 200 anos, o povo de Bolívar devolve ao herdeiro de Washington a medalha, agora do Nobel da Paz, reconhecendo sua dedicação à nossa liberdade. Trump, do ponto de vista de Maria, mereceu o prêmio muito mais do que ela, ainda mais porque Trump continua ajudando a Venezuela a se livrar da tirania. E se ela quiser, tem o direito de presenteá-lo. Deram a medalha para ela, é a medalha dela, sim, é a medalha dela. Ela faz o que quiser com ela. Por que Trump deveria se envergonhar disso, disse Maria. Um gesto simbólico, agradecendo ao líder dos Estados Unidos da América, que para ela tem papel fundamental na libertação de seu país. Obrigado, disse Trump. Por que ele, eu ou outros cidadãos dos Estados Unidos da América deveriam se envergonhar? Talvez devêssemos nos envergonhar de Akunin, de Bykov e de Shenderovich, que se juntou a eles? Trump disse que Maria Machado me entregou seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que realizei. Certo? Absolutamente certo. Eu concordo com ele 100%. Ele disse, ela me entregou seu Prêmio Nobel. Depois ele disse, eu considero uma grande honra que Maria me reconheceu como alguém que parou várias guerras e ajuda na luta dos venezuelanos pela sua liberdade. Trump respondeu à pergunta do jornalista. Sim, claro, eu já merecia o Prêmio Nobel da Paz há muito tempo, é tudo verdade. E Maria apenas confirmou meu papel como pacificador. O Comitê Nobel, disse Trump, é injusto. Mas aquela que recebeu esse prêmio, ela mesma trouxe e me deu esta medalha. E mostrou essa medalha aos jornalistas mais uma vez. Aliás, como já disse, Trump há muito tempo merece vários prêmios Nobel. Não apenas um, mas vários. Senhoras e senhores, por que exatamente eu? Bem, vocês deveriam sentir vergonha. O Comitê Nobel é quem deveria sentir vergonha. Mas onde eles iriam? Eles são lutadores ideológicos pelo socialismo, pela igualdade, mas querem igualar os outros, não a si mesmos. Eles acham que não são o povo, mas sim servos do povo, e que vão viver atrás de muros altos e sob outras regras, leis e tudo mais. Essa comissão é uma quadrilha de mentirosos, puxa-sacos e covardes. Enquanto isso, os amigos próximos dos globalistas e os islamistas do Irã mostraram como planejaram o atentado contra Trump, na Flórida, em um campo de golfe, e disseram que vão repetir, mas desta vez. E não errar, desta vez não errar, desta vez não vamos errar.
Mas isso é uma coisa ruim à qual prestamos atenção porque veio da mídia estatal iraniana e do regime iraniano. Era uma descrição detalhada de como eles planejavam matar o presidente Trump, atirando nele com um robô atirador escondido nos arbustos do campo de golfe dele. O assassinato do presidente enquanto ele jogava golfe e ele teve um derrame. E então eles... Era importante. Por isso discutimos no programa. A questão é que o Irã é o país que Trump, de acordo com seus próprios comentários a vários repórteres, mais teme quando se trata de tentativas de assassinato. É um país que frequentemente ameaça o presidente Trump de morte. E que depois que esse vídeo saiu, Trump quase foi baleado de um arbusto enquanto jogava golfe. E eu não acredito em coincidências, então isso obviamente foi algo que talvez tenha tocado em uma ferida um pouco mais fundo. É óbvio que o homem que tentou atirar no presidente Trump de um arbusto no campo de golfe tinha ligações com o Irã, ele tinha conexões com organizações terroristas. E por isso, o fato de o presidente Trump morrer nesse vídeo foi algo a que prestamos muita atenção. Que interessante, esse vídeo foi feito e exibido na televisão iraniana não pela primeira vez, bem pouco antes do atentado contra Trump. Depois, então, passaram de novo e anunciaram recentemente que iriam repetir com certeza. Isso se concretizou quando o FBI impediu uma conspiração ligada ao Irã para assassinar supostamente Donald Trump. Autoridades federais acusaram um paquistanês de planejar matar Trump com apoio iraniano. O Irã o pagou para assassinar o presidente. Houve tentativas de assassinato e conspirações que forçaram a comitiva de Trump a mudar a rota, pois ele era perseguido, seguido por drones, e o Irã ofereceu grandes quantias para que alguém tentasse matá-lo. Por que falar disso agora? Primeiro, porque o Departamento de Justiça apresentou acusações sobre um assassinato encomendado envolvendo um agente iraniano e 2 cúmplices locais. Explicando, o Irã não para de tentar matar Trump. Estão sempre procurando maneiras de eliminar o presidente dos Estados Unidos da América. Acabaram de encontrar mais 2. Então, toda essa retomada está acontecendo porque o Irã decidiu ir um pouco além e começar a ameaçar abertamente com assassinatos. E, novamente, propaganda contra o presidente Trump. O serviço secreto está ciente depois que a televisão estatal iraniana exibiu uma ameaça ao Trump com uma foto da tentativa de assassinato do mordomo, afirmando que desta vez eles não vão errar, e isso me pareceu especialmente interessante porque desta vez nós não vamos errar. Número 3. A televisão iraniana ameaça Trump, mas eles assumem a responsabilidade pela última tentativa de assassinato, afirmando que desta vez não vão errar. No comício na Pensilvânia, Trump virou a cabeça instantes antes da bala, escapando de um tiro fatal. Mesmo protegido, levantou-se com os punhos cerrados, gritando Boris. A televisão estatal iraniana exibiu uma ameaça vil contra o presidente Trump. No vídeo, um manifestante exibia um cartaz com a foto icônica de Trump com a orelha ensanguentada em um comício pró-Irã. A legenda da foto dizia: "Desta vez, a bala não vai errar." O correspondente afirmou que o serviço secreto está ciente da imagem. Mas isso significa que a inteligência iraniana e o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América, em 2016, trabalharam juntos, avançando com o mesmo objetivo de tirar Trump do caminho. E a Kunin está curioso. Será que isso é motivo de vergonha ou não? N-E-E. Não acho que seja vergonhoso. Pois é, e eles tentaram fazer isso a qualquer custo. Desta vez a bala não erra. Desta vez, a bala não vai errar. O Irã faz uma ameaça de assassinato contra Trump. Desta vez, a bala vai atingir seu alvo com certeza. Será que eles estão admitindo envolvimento na tentativa de assassinato anterior? Desta vez, eu realmente não sei. Alguém respondeu alguma pergunta sobre Matthew Thomas Crooks? Alguém disse alguma coisa? Alguém alguma vez respondeu perguntas sobre como esse cara recebeu algum tipo de treinamento ou financiamento? Como ele passou despercebido, aprendeu a fazer bombas, agiu de forma anormal e ainda teve seus rastros encobertos pelos federais? Perguntei, questionei o FBI sobre isso e acredito que há algo aí. Pausa. Eu acredito que existe uma certa ligação estrangeira com Matthew Thomas Crooks. Pausa. E o motivo pelo qual eu acredito nisso é porque minhas fontes no FBI e dentro do governo me informaram que Trump pessoalmente decidiu encerrar ou tornar extremamente secreto o que realmente aconteceu naquele dia,
Isso me faz pensar que pode ter havido interferência estrangeira e que Trump não quer realmente iniciar uma guerra, pois isso teria ocorrido. Se soubesse que o Irã financiou Matthew Thomas Akruksa para atacar Trump, teria que iniciar guerra na hora. Isso é novidade para mim. Trump? Ele classificou todas as informações sobre o que aconteceu, em Butler, Arizona, naquele dia. Por quê? Não é nem um pouco porque ele quer que nada, Deus me livre, aconteça com os organizadores do atentado. Sim, há algo por causa do qual ele ordenou que todos ficassem em silêncio. E realmente a sensação é que, se isso for divulgado, a América simplesmente será obrigada a entrar em guerra. Então você não gosta de assinar isso se for o Irã e seus fantoches que ameaçaram se vingar de você e sua equipe, matando você mesmo ou eliminando Soleimani? Eles não fizeram isso. Seria horrível da parte deles, não por mim. Se tivessem feito isso, seriam destruídos, seria o fim. Deixei claro que, se fizessem isso, seriam apagados da face da terra, sem deixar vestígios. Trump alerta iranianos que matá-lo só pioraria a situação para eles. É verdade, assassinos geralmente não são impedidos por isso. Estamos trazendo navios de todos os lugares, estamos retirando pessoas das bases militares, reunindo navios de todo canto, estamos retirando pessoas das bases militares. Não acho que haja algum segredo ou algum engano no que está acontecendo agora. Para ser totalmente franco, quero dizer, na minha opinião, o que realmente está acontecendo aqui é que o presidente e sua equipe militar estão tentando garantir que, se e quando eles atacarem, farão isso da maneira absolutamente correta. Sobre o que estou falando, ao planejar um ataque a vários alvos, é preciso considerar como o inimigo reagirá. Então, uma das coisas que eles provavelmente farão, porque já fizeram isso antes, é atacar as bases americanas. Precisamos garantir que essas bases estejam protegidas contra o ataque. Depois, eles provavelmente atacarão Israel. Isso é um fato e deve ter sido discutido entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. Acredito que nessa conversa analisamos essa realidade e provavelmente garantimos que nossa lista de alvos fosse um pouco ampliada, para garantir que o potencial ofensivo dos iranianos não vise só destruir nossas bases e causar danos ao nosso pessoal nas bases dos Estados Unidos da América, mas também atingir a população israelense e alvos militares. Em outras palavras, ampliaríamos as operações para destruir mísseis balísticos, além da liderança iraniana, comando e controle, bem como aqueles que matam impiedosamente o povo iraniano nas ruas. Então, eu acho que a tentativa aqui é tentar fazer isso da maneira certa do ponto de vista da execução. Em segundo lugar, lá é mencionado sobre as declarações dos iranianos de que eles não vão matar pessoas. Esqueça essa declaração, porque todas as evidências dizem o contrário. Após a guerra de 12 dias, eles prenderam 22 mil pessoas que eram chamadas de simpatizantes ou informantes de Israel. O Mossad adoraria ter 22 mil informantes. Eles tentaram intimidar a população para evitar protestos, mas o que conseguiram? Eles mataram 1.500 deles, como sabemos disso, porque eles os penduram em um enorme guindaste e querem que o público em geral veja isso. Na verdade, há asfixia, pois eles não quebram o pescoço. Esse regime é cruel e bárbaro e já prenderam cerca de 20 mil pessoas. Eles vão chegar ao ponto de enforcar milhares deles, independentemente das declarações feitas aos diplomatas americanos. Porque é isso que eles são, e é com isso que lidamos aqui com essas pessoas. General Ken, conselheiro não oficial de Trump, diz: sem opções, estamos formando um punho e vamos atacar. E o ataque não foi cancelado, mas adiado, levando em conta a realidade. E ela será realizada quando estivermos prontos. Eu não sei, talvez o exército tenha chegado à conclusão de que um ataque ou ofensiva não derrubará o regime. Isso levaria a uma guerra prolongada. Não sei, não estou lá, como dizem, no bunker deles na reunião. Já não estou mais acostumado com tanta enrolação. Daquele pseudo-intelectualismo pretensioso de todos esses ex-soviéticos, agora jacobinos da Rússia e da Ucrânia, que, quando eu os ouço, quando escuto eles, eu fico maluco,
Sinceramente, tanto os filmes deles quanto tudo mais eu não consigo mais assistir. Eles são cheios de um mistério sem sentido. Por quê? Eu amo os funcionários do Serviço Federal de Segurança. Eu os amo pela sinceridade, pela verdade. Eles mentem descaradamente e realmente amam dinheiro, amam de verdade. E, na verdade, é esse processo que estamos observando quando Donald Trump age como um aliado submisso e devotado de Putin. Até mesmo pessoas que antes eram decentes agora estão na folha de pagamento do Vovka Barkovka e cantam a música de Putin chamada Burlak. Você analisou o comportamento de Trump e disse: não dá para evitar a sensação de que Trump deve algo a Putin e vive pagando essa dívida. Chegaram até a chamar Trump de agente de Putin, disseram que Trump foi recrutado por Putin. Você disse que o Serviço Federal de Segurança colocou seu agente no poder nos Estados Unidos da América chamado Donald Trump. Acho que se você perguntar ao Putin se ele concorda com essa afirmação, ele vai responder. Se ele responder honestamente, ele vai dizer que concorda. Entende, do ponto de vista de Putin, Trump é sem dúvida um agente recrutado por ele. E esse aqui que vou mostrar em um segundo, não é por dinheiro, não é por inveja, ele é tão talentoso e está completamente na merda, assim como nós. Quer dizer, eles não são talentosos como, por exemplo, Trump, que é terrivelmente sem talento, mas é bilionário. Isso não é justo, não é correto. Ele, sempre elegante, bebe conhaque caro e atrai mulheres caras como mariposas à luz. Por isso, de tanta inveja, Dima está sempre com indigestão. Olhe para o rosto dele, ele faz uma cara como se estivesse sentado na varanda. Putin exerce influência sobre Trump de maneiras ainda desconhecidas. Quando essas forem reveladas, a política dos Estados Unidos da América sofrerá grande impacto. É interessante como hoje em dia a internet não deixa nada ser esquecido. Por mais que tentem limpar, de vez em quando alguma coisa aparece de novo. E principalmente do passado recente. E é exatamente o oposto do que, com espuma na boca, dizem hoje os caçadores de bolsas, fiéis servidores do povo, que, por sua vez, são fiéis servidores do Partido Democrata dos Estados Unidos da América, completamente vendidos ao sabá globalista. Em Davos, eles se esconderam, agora esperam passar despercebidos, e existe a possibilidade de que consigam, e aí sim eles vão se vingar, vão se recuperar. No mundo, aconteceu que havia muitos canalhas. Você pensa, parece uma pessoa normal, fala sobre a alma, reflete sobre o destino do mundo, fuma cigarros feitos à mão na cozinha, faz chá, conhece Bebeli e Babel. Cita Voltaire. Ou então, em francês, é verdade, sim, chama o cachorro dele não de Mumu a Schopenhauer, mas de Dimpartia na poverco merda. É terrivelmente ofensivo. Pode-se dizer que o frágil barco da esperança se choca contra a rotina e a rotina diz: trabalhe e você terá dinheiro, recuse e não terá dinheiro. Que Donald Trump foi recrutado pelo Comitê de Segurança do Estado da União Soviética na era soviética? O que não se faz por dinheiro? O que não se faz para difamar a única pessoa que poderia salvar a Ucrânia da destruição, salvar milhões de ucranianos da morte, de fugir para países estrangeiros? Mas os donos exigiam fazer os ucranianos acreditarem que esse único salvador deles era seu pior inimigo. E os incorruptíveis Amelchenko, Shvets, Gordon, Ilarion, Zirnov e outros, fossem eles oficiais do Serviço Federal de Segurança chantageados ou apenas por dinheiro, começaram a afundar sua própria pátria. Bem, tirando o Ilarionov, sim, provavelmente, e talvez o Zirnov, eu nem sei. Para ser sincero, pátria, tanto faz, Ucrânia, foram os próprios Kokli que começaram a afundar os Kokli, para que a pátria apodrecesse e junto com ela os Kokli.
Bem, antes de tudo, mandaram seus filhos para o exterior com as moedas de prata que receberam. Olha que interessante, né, senhoras e senhores? Tem tanta coisa interessante acontecendo no mundo, tanta coisa interessante. Por isso, em breve nos encontraremos de novo. Até logo.